Me desculpa ser a pessoa a te falar isso agora, mas não vale a pena comprar um Xbox hoje em dia. Eu gostaria muito que o Xbox fosse competitivo para poder tirar a Sony dessa zona de conforto que ela tá tendo, mas essa é a grande verdade. Não vale a pena ter um Xbox mais. E antes que você venha me chamar de sonista e começar a falar aí nos comentários, fica tranquilo. Eu já tive um Xbox One, eu tenho um Xbox 360 para poder jogar jogos antigos. Calma, eu realmente gosto da empresa. Eu gostaria que ela ficasse numa posição mais saudável. Mas não tá rolando. Você quer mesmo ver a Sony sem competitividade? Eu preciso ser honesto aqui. Os primeiros 100 dias da Asha Sharma, a nova diretora do Xbox, foi um mar de rosas. Foi tudo lindo. Diminuíram os preços do Game Pass, lançaram o Gears e Day completamente exclusivo, tem mais um jogo exclusivo chamado Clockwork Revolution. Tá tudo muito bacana. Ela tá começando a estruturar as coisas no caminho correto. Mas ainda assim, tem muita coisa errada. Isso tudo que a Asha Sharma fez era a parte fácil, a parte simples de ser feita. Só que os últimos acontecimentos, eles deixaram escancarados que o buraco é muito mais embaixo. Alguns poucos dias depois da apresentação da Xbox Showcase, a Asha Sharma lançou um memorando oficial nas suas redes sociais, chamado de Os Próximos 100 Dias do Xbox. E nesse memorando o tom não era nem um pouco bacana, era um tom meio esquisito, a gente sabia que vinha coisa errada por aí. Ela falou sobre o aumento do preço da memória RAM, de como as coisas estão caras, como o Xbox ele é uma marca que não tá dando lucro há muito tempo, então a gente já conseguia meio que imaginar o que vinha pela frente. Um dos pontos mais interessantes desse memorando era a parte onde ela falou que o Xbox ele vem investindo há muitos anos, mas não tá tendo retorno. E eu imagino por que será que esse retorno não tá vindo, né? Nos últimos 5 anos, a Microsoft já gastou mais de 20 bilhões de investimentos no Xbox. E só pra você ter uma ideia, a Sony teve em toda a sua história 20 bilhões de lucro. Eu não tô falando só do PlayStation 5, eu tô falando desde o PlayStation 1. São 20 bilhões de lucro em toda a história. E a Microsoft gastou isso somente nos últimos 5 anos. Fora que eles não estão contando aqui o cálculo de 70 bilhões que eles gastaram para comprar a Activision. E assim, eu não sou nenhum especialista, mas dá para fazer uma soma de 1 mais 1 é igual a 2 e dizer que as demissões recentes que a Microsoft fez tem muito a ver com esse investimento bilionário que eles fizeram e que não trouxeram retorno. Recentemente, logo depois desse memorando da Asha Sharma, a Microsoft como um todo anunciou que vai demitir 3 mil funcionários. E desses 3 mil funcionários, a gente tem várias pessoas que foram impactadas dentro da divisão do Xbox. Vários estúdios que a Microsoft comprou lá em 2020 para poder fazer parte do seu catálogo e preencher o Game Pass, eles foram ou dissolvidos ou se tornaram independentes novamente e saíram de toda essa estrutura que tinha da Microsoft. E com todo esse contexto dado, eu retorno à minha pergunta. Você acha mesmo que vale a pena, que faz sentido comprar um Xbox agora? Realmente vale a pena? Porque pensa comigo, antigamente você comprava um console porque ou você queria jogar seus exclusivos ou você queria jogar junto dos seus amigos. Seu amigo tinha um PlayStation, você comprava um PlayStation. Se ele tinha um Xbox, você comprava um Xbox. Mas hoje em dia, nada disso é mais verdade. Os jogos exclusivos do Xbox, eles já não são exclusivos mais. Jogos como Halo e Forza, eles não estão só no PC, como eles também já estão no PlayStation 5. E se você quer jogar com seus amigos, você não precisa comprar o mesmo console que ele. A maior parte dos jogos hoje em dia tem crossplay, então já não faz mais sentido essa matemática, essa conta. E todas essas decisões, elas têm consequências e a gente consegue ver elas de forma muito clara acontecendo. Nessa geração, praticamente ninguém comprou um Xbox. E eu não tô sendo fanboy da Sony. Pra você ter uma ideia, a gente vai falar de números aqui, dados. O PlayStation, até agora, até a gravação desse vídeo, vendeu em média 90 milhões de unidades. Enquanto o Xbox vendeu aproximadamente 30 e poucos milhões. Eu sei que os números do Xbox não são 100% oficiais, porque a Microsoft já não divulga eles há muito tempo, mas são estimativas bem aproximadas. Mesmo sendo não oficial, o Xbox vendeu 50% a menos do que o PlayStation. Eu estou cansado, chefe. Só que você que tá me assistindo, você é um grande fã do Xbox e você pode estar pensando assim: cara, mas eles acabaram de anunciar que vai voltar os exclusivos. As coisas vão mudar. Beleza, anunciaram realmente. Mas pensa comigo, reconstruir toda a base de usuários para isso começar a dar lucro novamente, não vai ser em 1 ano, 2. São vários e vários anos para você realmente colocar as coisas nos trilhos. E isso fica ainda pior porque eles acabaram de perder seus principais exclusivos. Halo acabou de sair no Play 5. Você já imaginou isso em algum momento na sua vida? Se eu dissesse isso
exemplos 6, 7 anos atrás, ninguém ia imaginar. E se eles realmente quiserem voltar a ter lucro, quiserem voltar a focar nos exclusivos de verdade e não vender para as outras plataformas, eles vão perder uma grande fatia de vendas que acontecia no PlayStation, que tem mais unidades no mercado e já rendeu milhões e milhões de dólares para eles. Forza Horizon 5, quando lançou para PlayStation, vendeu mais de 5 milhões de unidades. Call of Duty, ele nunca vai deixar de ser multiplataforma. E aí quando você para pensar, não existe um catálogo grande de verdade na Xbox para você falar assim, cara, esses exclusivos aqui, eles têm potencial. Porém, mesmo não tendo os exclusivos, eles têm uma coisa, o Game Pass. O Game Pass definitivamente é o produto mais importante, mais interessante do Xbox em anos e anos. Só que ainda assim, ele é caro pra caralho. Digamos que você queira comprar um Xbox e quer jogar o Game Pass e seus exclusivos. Primeiro que você vai ter que achar o console. E no Brasil isso é uma tarefa praticamente impossível hoje em dia. A representação oficial da Microsoft deixou de vender as unidades oficialmente. Então nos grandes varejistas você já não acha unidades. E quando você acha é por meio de revendedores e por valores absurdos, astronômicos. Em uma pesquisa rápida, você consegue perceber que o Xbox Series X, ele tá por volta de 5 mil reais. E isso num valor baixo até. Você consegue achar por 6, 7, enquanto o PlayStation é 3, 3.500, às vezes 4. Em uma boa promoção, às vezes até menos de 3. Mas você pode estar pensando, não quero o Xbox Series X, eu quero o console de entrada, eu quero iniciar nessa geração pagando baixo. Então você vai querer procurar um Xbox Series S. A situação é ainda pior. O Xbox Series S mais barato que eu encontrei em uma pesquisa rápida do Google era quase 4 mil reais. Ele é um console menos potente que o PlayStation 5, que tá tendo dificuldade para jogar alguns jogos recentes que saíram, e você ainda não acha, é escasso, e quando acha é por esse preço absurdo. Então, pela lógica, pela matemática, você fizer 1 mais 1 é igual a 2, você vai falar que, cara, por quê? Por que eu vou comprar ele? Faz sentido. Faz muito sentido. Mas beleza, mesmo com todo esse problema de venda, dificuldade de encontrar preços altos, você tem muito dinheiro, você é rico e você comprou um Xbox, seja o Series X ou o Series S. E aí agora você vai assinar o Game Pass. Então você assina o Game Pass e você se depara com a seguinte situação. O plano mais baixo do Game Pass no Brasil é R$ 43,90 e ele dá acesso a somente 50 jogos. Se você quiser ter mais jogos, você paga um pouco mais caro, vai ter que pagar aí R$ 59,90 por mês. Você quer mais jogos ainda? Você quer um catálogo enorme? Você precisa pagar R$ 76,90 por mês. Não, Eduardo, mas veja bem, R$ 76,90 por mês é muito barato, é bem mais barato do que comprar um jogo lançamento, né, que é quase R$ 400. Então é um ótimo negócio. Claro, realmente, R$ 76,90 é muito menor do que R$ 399, 400. Não vou discutir com você sobre isso. Mas me diz aqui, você vai assinar o Game Pass por R$ 76,90 e você vai jogar quantos jogos por mês? Você vai conseguir jogar 1, 2? Você tem que colocar nessa conta da mensalidade que você provavelmente trabalha, tem família ou tem amigos, tem outros compromissos e você já não tem tanto tempo assim pra ficar jogando todo dia. Geralmente, por conta da nossa rotina, a gente não consegue zerar 3, 4 jogos por mês. A gente joga 2 horinhas por dia e olhe lá, em dias bons, onde você não tá muito atolado. Quando a gente vai colocando esse valor da mensalidade no papel e vai analisando quanto que a gente usa de fato a assinatura, você acaba pagando e acaba nem jogando. Você pode às vezes pagar por 1 mês, 2 e nem jogar. Pra quem realmente consegue jogar com frequência, o Game Pass é inegável. Eu não consigo dizer nada de negativo pra ele. Mas pra você que tem que fazer esse cálculo de horário, né, no seu dia a dia pra poder fazer valer a pena, às vezes é melhor você repensar, porque vai que você quer jogar um jogo e ele nem tá disponível no catálogo. Isso pode acontecer. Pode acontecer inclusive de você tá jogando um jogo e daqui 30 dias esse jogo ser retirado. E aí você não consegue continuar se você não comprar ele de forma completa, no valor cheio. Eu vou parar de falar mal, eu não quero continuar falando mal do Xbox, porque eu realmente acredito que eles têm potencial e eu gostaria muito que eles voltassem para pelo menos o top 3. E porque eu gosto muito da Microsoft, eu vou dar algumas dicas aqui para você, um funcionário da Microsoft que tá vendo esse vídeo, e você aplicar, porque com certeza vai dar resultado. Pra gente começar a resolver o problema, vamos focar nos fãs primeiro. Quer aumentar a confiança dos fãs? Quer trazer fãs pro Xbox pagando menos? Cria um modelo do Game Pass onde você
você consegue jogar tendo anúncios. Vocês já anunciaram isso, essa é uma promessa que existe há anos e anos e ainda não foi implementado. Coloque esse modelo com um pouco mais barato, com 1, 2, 3 anúncios, sei lá, dá seu jeito, irmão, é sua função. E deixa a porta de entrada pros jogos, pro Game Pass, ainda mais baixo. Vocês já estão perdendo dinheiro com o Game Pass, é lógico, vocês estão perdendo dinheiro com o Game Pass há, sei lá, 5, 6 anos. Vocês são trilionários, vocês têm caixa pra fazer isso. Outra coisa que você tem que fazer é, coloque os jogos online de forma gratuita. Hoje em dia é ridículo ter que pagar uma mensalidade para você poder jogar online. Você compra o jogo e você ainda tem que pagar uma mensalidade todo mês. Ah, mas pode ser a mais barata. Beleza, mas ainda assim, cara, é ridículo. Seja o primeiro a voltar com esse modelo. E falando especificamente do Brasil, para nós, fãs brasileiros, cara, coloca representação oficial no Brasil novamente. Eu sei que comprar console barato hoje em dia já não dá mais. Esse barco já partiu. Mas colocando o Xbox de forma oficial no Brasil, você vai conseguir vender ele um pouco mais barato do que os 4, 5 mil reais que eles estão cobrando num Series S. Ou será que não? Apesar de que hoje em dia nada é mais barato, né? Ter console no Brasil virou luxo. Mas ainda assim, isso seria um pequeno passo para você começar a abrir as portas novamente para os seus fãs brasileiros. Talvez eu esteja pedindo demais? Eu acredito que sim. Mas não custa nada sonhar, porque realmente é uma situação muito triste que está acontecendo com a Xbox. Eu realmente acho que a Xbox tem potencial de mudar esse cenário. Eles têm todas as peças ali espalhadas na sua frente, mas com bastante esforço eu acho que dá pra chegar lá. Os próximos meses não vão ser fáceis, mas eu vou estar aqui acompanhando, torcendo pra volta do Xbox, pra ele conseguir realmente tomar ali as posições do topo e eu poder comprar um console e jogar os exclusivos que vão sair. E se você quer que o Xbox ressurja das cinzas e tenha um comeback incrível, continua acompanhando, segue o canal, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui o que você acha sobre toda essa situação. Até mais!